Faz parte do seu treinamento básico você saber exatamente quem é quem no clube, meu amigo. Para você saber com quem você pode contar, o que você pode esperar dessa pessoa e, aliás, você, na sua função, o que estão esperando de você. Vem comigo, porque é importante, antes de você fazer qualquer coisa nos clubes desbravadores, entender exatamente o nosso organograma e as funções e o esperado de cada um de nós. Esse é o MDA Connection, nós vamos juntos conhecer um pouco mais dos detalhes da liderança do Clube dos Desbravadores. Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao MDA Connection. Nós estamos aqui num módulo agora sobre entendimento das funções básicas do clube. Isso tem a ver com planejamento e esse é um módulo importantíssimo para você que está fazendo o curso pela primeira vez, ou seja, você está no treinamento básico para a diretoria, ok? Você, se nunca foi desbravador, se você nunca teve uma experiência de clube ou está abrindo o clube agora na sua igreja, essa daqui é uma das aulas mais fundamentais, porque você tem que conhecer algumas coisas básicas, você tem que entender como é que é a funcionalidade da estrutura do clube, a hierarquia do clube, as funções de cada pessoa dentro do clube. E uma outra aula, você precisa entender qual é o material para as atividades que nós utilizamos no clube. Vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre a função de cada pessoa no clube. E eu já faço um apelo aqui. Você tem que conhecer a função de todos que estão no clube, não só a sua. Porque você vai se relacionar com todas as pessoas e é possível que em algum momento você também vai mudar de função dentro do clube. Então é importante você entender todo o funcionamento de cada parte do clube, de cada atividade, de cada função, de cada cargo que existe dentro do Clube dos Desbravadores. Vamos lá? Muito bem. Então, na seção 3 do Manual do Desbravador, você vai encontrar sempre aqui na tela apresentando o número que corresponde ao Manual Administrativo dos Desbravadores. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa parte de administração e planejamento e sobre como funciona um clube de desbravadores. Essa foto aqui que você está vendo é de um curso presencial que nós fazemos para líderes. Você vai participar desse curso em algum momento, com certeza, porque ele é um curso obrigatório dentro do nosso currículo. Você faz 3 cursos para formação de liderança. Um curso a nível de conselheiro, capitão e secretário. A gente tem esse curso acontecendo normalmente a nível regional, de forma presencial, um curso de liderança, esse que está aqui nessa foto, e o curso de treinamento para diretoria, que é mais a teoria, que é o que nós estamos fazendo aqui de forma online. Esse curso aqui é onde a gente coloca as coisas em prática, o programa, o currículo do desbravador. Mas o legal dessa foto aqui é que lá no curso a gente costuma chamar eles de mega clube, ou seja, todos os clubes enviam seus representantes aí para serem treinados e eles estão em forma aqui, os representantes dos clubes por unidades que são formadas no curso. Aqui estão os nossos instrutores do curso, que são os nossos regionais, e aqui está a equipe, a diretoria do nosso mega clube, que são os nossos coordenadores. E aqui estou eu como diretor do clube e o pastor Ariel ali, que é o nosso líder de união, estava ali representando a parte pastoral. Então, você já vê mais ou menos nessa foto um pouquinho do que é a hierarquia do Clube dos Desbravadores e como é o sistema do clube, como é que ele funciona. Então, a primeira coisa para a gente visualizar é que um Clube dos Desbravadores, essa aqui é o mesmo curso na versão do Oeste, um clube de desbravadores ele é dividido na forma de unidades, ou seja, a gente pega todos os desbravadores, separa eles em grupos de 8 a 10, normalmente 10 seria o máximo, se tiver poucos, 6, mas ali de 6 a no máximo 12 em cada unidade. O ideal é que fique nessa de 8, 10, e aí você divide o grupo, sempre unidades de meninos, unidades de meninas, e essas unidades podem ser divididas por idade. E é melhor que eles estejam dentro da unidade com as idades mais próximas a eles. Então, por exemplo, galera de 10 anos numa unidade e você separa os de 15, 14 para outra unidade, coloca quem tem mais afinidade. Você tem um menino que tem 11 anos, esse fica com a turminha mais nova ali de 10, de 12 anos. Se você tiver alguém que só ele tem aquela idade,
coloca onde ele se sentir mais adequado, junto com a turminha que ele se sente mais adequado. Ah, mas meu clube é novo, tô começando agora, é um clube pequeno, a gente tem aqui, na verdade, pouquíssima gente e a gente só tem aqui, de repente, uns 12 desbravadores. Ó, vai dar para você 2 unidades, uma de menino, uma de menina, ok? E tá tudo certo, você começa com o que você tem, um dia seu clube vai crescer, você vai fazer planos para isso, você começa com as realidades. Aliás, esse é um ponto de vista muito importante de você entender como é que a gente começa o clube. Existe o nosso ideal, que é sempre o seguinte, as unidades elas estão formadas com os meninos de 10 a 15 anos e dentro dessa faixa de idade, eles mesmos são liderados por eles são liderados por eles mesmos, por capitães e secretários. Então a unidade sempre vai ter um capitão e um secretário que tem a idade correspondente àquela unidade, 10 a 15 anos, é um desbravador. Essa função de capitão e secretário, alguns clubes gostam de mudar de quando em quando. Eu acho muito positivo. Tanto para dar a oportunidade para todos, para que todos possam ser discipulados e possam experimentar a liderança, quanto para que alguns não fiquem se sentindo assim a última bolachinha do pacote, ele é o cara que manda em tudo, que faz tudo. Não, todo mundo tem a chance de liderar um pouquinho. Ok? Então vai trocando o capitão da unidade de vez em quando, vai trocando o secretário da unidade de vez em quando. Isso é uma coisa muito positiva. É por isso que no dia que anunciarem para você um curso de capitão, conselheiro e secretário, você leva todo o clube para fazer esse curso, ok? E esses daí então são os líderes imediatos da unidade. O capitão sempre vai estar na frente da unidade, segurando o bandeirinho da unidade. Esse bandeirinho ele tem que ter uma identidade da unidade, ou seja, o nome da unidade, o símbolo da unidade vai fazer uma referência a alguma coisa importante, um valor, um símbolo que é importante para a unidade. A gente aconselha que os nomes das unidades sejam escolhidos por eles, mas com um direcionamento dado por vocês. E o nome da unidade, ele de preferência tem que se referir a alguma coisa que tem a ver com o clube. Não necessariamente, não. Pode também o nome da unidade ser aleatório, uma coisa que é legal para a gurizada, que eles se empolgam. Tem que ser um nome que une o pessoal, um nome que dá liga para a turma, que motiva eles. Agora, você tem que fazer aquele filtro, porque pode aparecer de tudo, uma vez que vai vir as ideias deles ali, você tem que dar uma filtrada e ver alguma coisa que não esteja contra a nossa filosofia, tá bom? Então você vai ter esse papel orientador. E, aliás, quem é que dá essas orientações para a unidade? Aí é a pessoa do conselheiro. O conselheiro vai ser sempre um maior de 16 anos, é aquele cara que tem alguma experiência a mais que a unidade, ele já não tem mais a idade de desbravador, talvez ele ainda não seja maior de idade, mas é importante se ele for maior de idade, e ele vai fazer essa parte de mentoreamento. Ele não é o capitão da unidade, ele não vai interferir na unidade, ele vai deixar o capitão liderar, mas ele é o cara que vai lidar com as inexperiências e com as imaturidades que são próprias da idade dos desbravadores, auxiliando então o capitão, o secretário, a desempenhar as suas tarefas. O conselheiro é um elo de conexão entre a diretoria e a unidade. Muito bem. Aí você tem aqui os demais, que são os diretores, né? Instrutores e tudo mais. Vamos pensar agora o seguinte, estou começando o meu clube, eu não tenho gente o bastante para ser conselheiro, eu não tenho voluntários aí com 16, 17, 18 anos, eu não tenho esse pessoal, nós somos muito poucos, não tem problema, você começa com o que tem, você começa com a unidade, seja ali de 6, 7, 8 desbravadores. E quem é que vai ser o conselheiro da unidade? Nesse caso, não vai ter um conselheiro. O próprio diretor associado vai exercer o papel do conselheiro. Eu já vou falar um pouquinho sobre o diretor associado. Aguenta aí. Mas vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o diretor do clube, porque essa é a peça que movimenta toda a estrutura. E eu estou falando para você que é diretor do clube, mas quem sabe eu estou falando para você que um dia vai ser diretor do clube. Então, aprende bem aqui quais são as características, porque o diretor é meio que um modelo para os demais, de forma que algumas qualidades que eu vou ressaltar do diretor, elas são comuns
para os outros oficiais do clube e eu não tenho a necessidade de repeti-las, porque o diretor já é o padrão para os demais, ok? Então, um diretor de clube, ele deve ser primeiramente um membro regular da igreja. Nós não podemos ter liderando um departamento que é da igreja, como o Clube dos Bravadores, alguém que não está regularizado na igreja. E aqui tem alguns passos. Ele tem que ser membro na secretaria da igreja local, certo? Ele tem que ter a sua carta de membro ali, para a gente ter um controle sobre como é o histórico eclesiástico, espiritual, se ele está disciplinado, não está, se ele foi excluído da igreja, não foi, se ele realmente está regularizado. Tem que ter um acompanhamento. Nós estamos colocando um líder para cuidar de meninos e meninas menores de idade, envolve uma responsabilidade e a gente tem que ter um acompanhamento, um cuidado sobre isso. Então, ele deve ser, primeiramente, membro regular da igreja local, do clube que ele está dirigindo. Ah, mas eu sou membro de uma igreja vizinha lá em outro lugar. Não, você tem que se transferir. Se você é diretor de clube, você tem que se transferir para a igreja do seu clube. Por quê? Porque o diretor do clube, ele é, a princípio, a pessoa que vai ser o representante do clube na comissão da igreja. Portanto, para participar das reuniões oficiais que dirigem a igreja, você tem que ser membro da igreja local. Muito bem. Segunda característica, ele deve ter experiência de fé real. A gente tem que ter uma pessoa espiritual para liderar os juvenis e não uma pessoa frívola, uma pessoa sem princípios espirituais. Ele tem que ser uma pessoa que transmite essa bagagem espiritual, ele tem uma experiência de fé, até porque, como diretor, você vai passar muitos perrengues aí, você vai passar muitos desafios, ok? E essa é uma batalha espiritual, quem é diretor mais antigo sabe, vai poder te contar. E uma pessoa muito inexperiente na fé, uma pessoa sem bagagem de fé, que não tem um olhar de fé sobre as coisas, ele talvez não vai sair bem. E essa é a resposta porque alguns diretores largam o cargo no meio do caminho. Largam porque não são pessoas de fé. Eles não têm a bagagem espiritual necessária para resistir o desafio que eles estão por enfrentar. Essa experiência real com Cristo, ela tem que ser também uma experiência de perseverança, ok? E uma experiência de visão espiritual. Ou seja, o diretor é aquela pessoa que olha para os problemas que surgem, mas ele olha de uma maneira espiritual. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia que eu acho maravilhoso, né? A história de José é uma incrível percepção, uma incrível visão espiritual. José passa por tribulações, ele é traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, e depois ele se dá mal vivendo na casa de Potifar, ele é acusado de um crime que não cometeu, ele vai para a prisão, ele vive toda uma série de percalços e muitos anos depois, então quando ele é governador, ele vê os irmãos dele chegando lá e ele acolhe os irmãos dele. Depois, quando morre o pai, os irmãos ficam preocupados que José vai se vingar e José tem uma visão espiritual dos fatos. Ele diz assim, não foram vocês que me venderam como escravo, mas Deus fez e permitiu todas essas coisas para que eu estivesse aqui no momento certo para salvar a nossa família. O diretor de clube é o camarada que ele vê uma coisa muito chata acontecer, ele vê uma coisa ruim acontecendo, mas ele sabe reverter, ele sabe olhar aquilo da forma espiritual e ele lembra-se que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O diretor ele tem uma percepção do que vai acontecendo na vida muito diferente da percepção mundana ou secular. Ele é um líder espiritual. As pessoas olham para ele como uma referência. Quando elas estão desanimadas, o diretor anima essas pessoas porque ele tem uma leitura do mundo invisível. Ele não vê só a matéria, ele não vê a falta de dinheiro, ele não vê as doenças, ele vê uma batalha espiritual, mas ele vê a promessa da vitória em Cristo e ele transmite essa segurança para os demais. Isso é ser diretor de clube, capaz de influenciar espiritualmente as pessoas. E esse homem é um homem de perseverança, porque nós não podemos ter aquele diretor fogo de palha, aquele cara que está muito animado, fala muito, promete muito. 3, 4 dias depois, 4, 5 semanas depois, ele já desanimou, está largando o cargo. Ou então ele já arrumou encrenca com a família dele está se despedaçando. Não, o diretor é um cara que cumpre o trabalho dele, ele cumpre a tarefa dele. Ele pegou uma responsabilidade, ele vai até o final.
ele é uma pessoa de perseverança. E na fé, ele também é uma pessoa de perseverança espiritual. Ele mantém uma continuidade. Não é aquele cara com altos e baixos, tá bem espiritualmente no momento, depois nem aparece mais na igreja. Não, ele é uma pessoa de perseverança espiritual. Terceiro ponto, o diretor deve ser um modelo de líder cristão na vida familiar e na vida pública. Quando você abre as epístolas ali chamadas de pastorais na Bíblia, como as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, essas são cartas que falam sobre virtudes e qualidades dos presbíteros ou dos líderes espirituais. Uma das coisas que me chama muita atenção, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo para Tito, é que eles saberiam escolher bons líderes para a igreja observando se eles tratavam bem, como é que eles tratavam a esposa, a família, e como é que esses líderes tinham tratado e educado os seus filhos. Ou seja, meu amigo, se os teus filhos são rebeldes, se os teus filhos são desobedientes a você, se os teus filhos são motivo de vergonha na sociedade, como é que você quer dar opinião no filho dos outros? Em outras palavras, para você ser um líder respeitado, você tem que ter uma família respeitável. E esse é o sinal do seu caráter ser verdadeiro. Muita gente pode chegar aqui no microfone, pode falar muita coisa, pode parecer, botar aquela panca toda, mas é a sua família que realmente sabe se você é verdadeiro nas suas palavras, se você é um líder espiritual. Dê uma olhadinha, quando você quer escolher um líder para te ajudar no clube, dá uma olhadinha, se ele é casado, veja como é que ele trata a esposa dele. Se ele não é casado, veja como é que é o comportamento dele com o sexo oposto. Se ele é um homem, se ele é respeitoso com as mulheres. Veja como é que ela é no comportamento com o sexo oposto, se ela é uma mulher, vai ser uma líder que você vai convidar para trabalhar, se ela se faz respeitar pelos homens e pelos rapazes. Veja se você vai convidar alguém, como é que é a vida deles, se ele tem filhos, como é que os filhos se reportam para ele, se são respeitosos ou se eles não são respeitosos, se esses filhos são sem limite, daqueles que ninguém pode parar, os caras fazem de tudo, quebram tudo. Então esse cara não tem domínio nem da família dele, como é que ele vai dominar um grupo de adolescentes? Isso é um princípio muito simples, que é prático e você pode observar. Estou falando para você que tem problemas na sua família? Amigo, então está na hora de você botar o joelho no chão e tomar uma atitude com a sua família, salvar a sua família, porque você não pode salvar a família dos outros sem ter salvo primeiro a sua. Fica aqui o meu desafio para você. Muito bem, ele é um homem confiável, ou seja, eu sou pai, eu vou colocar meus filhos no clube. Eu tenho aí, de repente, meus filhos, um menino e uma menina, e eu fico pensando, ó, eles vão sair para acampar, eles vão para um lugar, eu não vou estar com eles, quem é que vai estar cuidando desse pessoal? Será que lá vão estar expostos a algum perigo, vão escorregar em algum lugar e alguém vai estar olhando se eles estão machucados ou não? Alguém vai estar observando se eles estão sempre com o grupo? Quem é que vai cuidar deles? Como é que eles vão ser socorridos? Então, o diretor tem que transmitir essa segurança para os pais, ele tem que ser uma pessoa confiável. O diretor tem que ser uma pessoa confiável mesmo nas questões de caráter relacional e sexual. Um pai tem que colocar sua filha de 15 anos no clube com a segurança de que ela nunca jamais vai ser molestada por qualquer líder daquele clube. Esse líder tem que ser uma referência, ele tem que ser uma segurança, alguém confiável para os pais. É de boa reputação, ou seja, é um líder que na sociedade as pessoas falam bem. Estou falando aqui fora da igreja, as pessoas falam bem dele. Ele não tem uma conta de dívida pendente em cada estabelecimento, em cada pessoa. Ele não é uma pessoa com pendências por aí. Ele é uma pessoa respeitável na sociedade e um homem ou uma mulher honrado. Ou seja, a boa fama o segue e ele é respeitado pelas pessoas. A palavra dele é sim, sim, não, não. É uma pessoa de confiança. Muito bem. Quarta característica, ele deve amar o estilo de vida dos desbravadores. São qualidades espirituais muito grandes, muito importantes que eu falei aqui, e elas são comuns até para outros ministérios da igreja, mas, meu amigo, olha, pense comigo que é o seguinte, ó, se também o camarada tiver as qualidades, os atributos espirituais, mas ele não curte acampar, ele não curte o lenço, ele não curte, por exemplo, estar no meio de uma roda de adolescentes, ele não gosta de ouvir a risada da gurizada, ele não gosta de ouvir a brincadeira da gurizada, ele não suporta as piadinhas que a gurizada faz, ele não tem aquele ritmo da meninada, pô, aí não vai dar certo, né?
aí não tem como dar certo como líder desbravadores. Líder desbravador tem que gostar de adolescente, tem que gostar de juvenil, líder desbravador tem que gostar de fazer caminhada, tem que gostar de banho de cachoeira, tem que gostar de trilha, tem que gostar do cheiro do mato. Líder desbravador tem que ter curiosidade pelos animais, pelas coisas da natureza, tem que ter curiosidade sobre astronomia, tem que ter curiosidade sobre vários assuntos, tem que gostar de trabalhos manuais. Líder desbravador é algo diferenciado, uma pessoa que tem prazer em explorar e conhecer as coisas boas que a vida e a natureza têm. Se você é um camarada mergulhado e batizado no limão, com aquele tipo chatolino, né? Aquele camarada assim, azedo, que não gosta de nada nem de ninguém, tá sempre resmungando, não gosta disso aí, cara, aí paciência, né? Aí não é pra ti. Você pode até ter as virtudes ali, mas se você não tem o prazer pelo estilo de vida do desbravador, não tem jeito. Outra coisa, tem gente que se acha muito guerreiro, muito macho, que sabe todas as técnicas de sobrevivencialismo, mas ele não sabe lidar com o juvenil. E isso é muito importante. O clube não é um setor de militarismo, o clube é um lugar que nós atendemos um público que tem uma linguagem e um nível de capacidade de 10 a 15 anos. E o importante para nós é a gente ir lá no nível deles e ajudar eles na realidade deles, ok? O desbravador, ele tem uma identidade que tem a ver com a idade dele. E você não precisa tentar bancar o moleque ou bancar o adolescente, mas o importante é que você consiga ouvir o adolescente. E ele vai te respeitar independente da sua aparência, ou do seu vocabulário, da sua idade. O desbravador não tem preconceito, mas ele precisa ser ouvido e entendido. Isso é muito importante. Então, ame o estilo de vida dos desbravadores. O diretor, ele deve ter a capacidade de influenciar pessoas, porque isso é o atributo da liderança que todos os líderes têm que ter. E aqui vai uma definição para você. O que é liderança? Liderança é a capacidade de influenciar o maior número de pessoas com a menor oposição. Entendeu? Então, liderança, brother. Mas me deixaram sozinho aqui, eu estou fazendo tudo sozinho. Então, você não é líder. Liderança, eu vou repetir, é a capacidade de influenciar o maior número de pessoas a fazer alguma coisa em comum com menor oposição possível. Mas eu tenho aqui um projeto legal, mas o pessoal está se opondo, não me permite fazer e tal. Então, vou repetir. Liderança é a capacidade de você influenciar o maior número de pessoas e diminuir essa oposição. Essa é a sabedoria da liderança. Então, líder, você é, acima de tudo, um influenciador. Aquela pessoa que vai conseguir conectar pessoas com personalidades diferentes, ideias diferentes, e talvez até eles tenham alguns objetivos diferentes, mas você vai mostrar um objetivo comum para eles e vai conseguir levá-los a atuar juntos nesse objetivo comum. Então, para isso, você tem que ser um especialista em conciliar interesses. O que é conciliar interesses? É o trabalho de um diplomata. Você imagina o diplomata, né? Ele é o diplomata, quem sabe, do Brasil, e ele está morando agora num outro país. Sei lá, foi morar na Austrália. E aí ele vai conversar com o governo da Austrália sobre os interesses em comum da Austrália e do Brasil. Esse é o trabalho do diplomata. Conseguir fazer com que dois muito diferentes entrem num acordo por coisas comuns a eles. Esse é o trabalho do diretor do clube do líder. Você pega pessoas das mais diferentes idades, das mais diferentes personalidades, até com interesses diferentes, e você vai trabalhar até encontrar interesses comuns, e isso é liderança, ok? Por fim, dentro desse tópico, eu diria que uma das coisas mais importantes para o líder é justamente ele ter a habilidade, o diretor tem que saber fazer isso, a habilidade de distribuir as tarefas. Ou seja, se você é aquele camarada que você diz assim, não, para fazer bem feito eu mesmo vou fazer, parabéns para você, você não é um líder. Você é um ótimo liderado, mas você não é um líder. O diretor tem que ter essa capacidade de gerar confiança nos outros, gerar motivação e encontrar no grupo diferentes habilidades para que possa executar os objetivos que vocês têm. Então, o diretor, ele é aquele que divide as tarefas
e ele coordena as atividades que estão sendo executadas pela equipe ou pelo clube. O diretor não é o cara que faz as coisas. O diretor é o cara que encontra aqueles que vão fazer as coisas no clube. Mas isso não é bem simples, não. Você tem que ser um estrategista, você é o técnico do time, entendeu? Você não entra no jogo, mas você tá no jogo, ali na linha, acompanhando o time, dizendo onde é que eles têm que jogar, dizendo como é que eles têm que fazer gol. Essa é a função do diretor, como um técnico na linha, gritando, acompanhando, vibrando junto com o seu time, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o diretor associado. E aí, o que faz o diretor associado? Presumivelmente faz o que o diretor deveria fazer? Substitui o diretor num dia que o diretor fica doente? Não, não é bem assim. Apesar que, se o diretor vier a faltar, é o diretor associado que vai ter que assumir. Um dos dois, né? Mas deixa eu te explicar o objetivo do diretor associado. Sempre no Clube dos Bravadores existem 2 diretores associados. Esses 2 diretores associados são um homem e uma mulher. Se der certo de você colocar um casal para serem o diretor e a diretora associado, lucro total seria o ideal, ok? Mas se não der, paciência, não tem pode ser pessoas de diferentes famílias, ok? Não tem problema. O diretor associado dos meninos, é assim que é o nome, o termo, é o responsável por observar e cuidar os meninos. Então ele é um discipulador e um treinador dos conselheiros. Na falta do conselheiro, é ele que atua. O diretor associado dos meninos vai acompanhar como é que os meninos estão, o relacionamento, as necessidades e tudo mais deles. Ele vai interagir com os meninos. Ele vai supervisionar os meninos. A diretora associada das meninas fará a mesma coisa para as meninas, ok? Então vamos entender aqui a função dos diretores associados. Eles são substitutos do diretor? Sim, virtualmente. E, inclusive, queria aqui mencionar um detalhe importante para vocês. Olha só. Na hora que a comissão da igreja elege esse trio, diretor, diretor associado dos meninos e das meninas, esses 3 cargos devem ser votados na comissão da igreja. E eles já têm que ser advertidos de que, numa virtual falta do diretor, o associado vai ser promovido pela igreja como diretor. Agora, você não vai eleger para diretor associado uma pessoa que não pode ou que você não quer que um dia assuma o Clube dos Bravadores. Aí eu acho que é uma questão até traiçoeira com o diretor associado, certo? E é um conflito aqui que não faz muito sentido. Ele já está ali sendo capacitado, discipulado para ser um diretor em algum momento. Poderá acontecer do diretor do clube, sei lá, recebe uma transferência, o trabalho dele vai embora da cidade e aí o clube fica sem diretor. Tem lugar que fecha porque o associado não assume. Não, se você é associado, você já entende que você está na direção do clube. O clube é responsabilidade sua. Você não pode largar. As mesmas atribuições lá do diretor têm que ser as suas. E a comissão da igreja só deve eleger alguém que tenha esse perfil, ok? O clube funciona nesse tripé: diretor e diretor dos meninos e das meninas. Qual que é o mínimo de líderes, de adultos que eu tenho que ter para começar o clube? Esses 3. Porque se não tiver conselheiro, o diretor associado é o conselheiro para os meninos. Se não tiver conselheira, associada para as meninas. Se não tiver secretário ou secretária, a diretora associada pode assumir a função de secretaria. Se não tiver capelão, sei lá, o associado, o tesoureiro, o associado pode assumir essas funções. Porque é um clube pequeno, vai ter pouca movimentação. E se nós não temos instrutores, os 3 podem dar aula como instrutores. Agora, nada substitui esses 3. O clube tem que ter diretor, um associado para os meninos, uma associada para as meninas. Esse é o tripé, essa é a base do clube. Assim como na igreja local tem um tripé que é ancião, tesoureiro, secretária da igreja. No clube é exatamente essa formação para você entender. A partir desses 3 se desenrola todo o resto, ok? Então você compreendeu que o diretor associado é uma função importantíssima. E aí a gente tem algumas funções que são bem administrativas também, que em clubes menores, como eu já falei, são incorporadas pelos associados, e quando o clube é maior,
o ideal é que você tenha uma pessoa especificamente para isso. Então, a secretária, que também pode ser um secretário do clube. Nós temos aqui no canal uma aula específica sobre secretaria. Você vai lá, mas eu te diria o seguinte, olha só, aqui nós temos que ter uma pessoa organizada, porque toda a parte de seguros, toda a parte de relatórios depende dessa secretária. Tem que ser uma pessoa organizada, com acesso à internet e extremamente responsável. Okay? Ela não precisa ser a incrível master ultra avançada que conhece todas as técnicas de fogueira. Não, aqui nós precisamos de uma pessoa técnica que seja responsável, que dê conta dessa parte burocrática. A gente tem um tesoureiro, que é uma pessoa de alta confiança e que vai trabalhar com o tesoureiro da igreja, ok? E o capelão. Às vezes o capelão é um pastor. Às vezes tem igrejas que tem um pastor auxiliar. Eu acho que seria muito legal você convidar o pastor, então, para ser o capelão do clube. Às vezes tem um ancião da igreja que curte muito desbravador e que gosta de fazer essa função. Enfim, mas o capelão aqui é a figura espiritual que vai dirigir e organizar os momentos espirituais do clube. Muito bem, agora a gente vai para esse outro degrau aqui da hierarquia, onde a gente encontra aqui os conselheiros e os instrutores. Vamos falar um pouquinho sobre as qualificações para você escolher os seus conselheiros. Primeiro, eles são aqueles maiores de 16 anos. Eles podem ser maiores de 18 anos? Claro, é até ideal, não tem nenhum problema. Os conselheiros, eles são de acordo com o sexo da sua unidade. Então, se é uma unidade de meninas, ela precisa ter uma conselheira. Se é uma unidade de meninos, ele precisa ter, então, um conselheiro. O conselheiro é uma pessoa que talvez não tenha lá toda a maturidade ou toda a experiência de um adulto, mas é alguém que já está sendo discipulado pelos associados. Em outras ocasiões, nós temos conselheiros muito experientes, talvez até num nível de diretor de clube, não tem nenhum problema, é até melhor. Mas a gente pode começar a discipular aqueles que se formaram no clube, ultrapassaram a idade de 15 anos, como conselheiros, para que eles possam ir adquirindo as habilidades de liderança. Esse conselheiro é aquele que, como eu disse, não vai interferir no trabalho do capitão da unidade, mas ele vai ser um monitor, alguém que está sempre ao lado do capitão, que está sempre guiando o capitão. E quando ele sente que o capitão vai agir de forma imatura, cobra-se essa maturidade do conselheiro. O conselheiro também é um elo para conversar com a diretoria e dizer assim, ó, o desbravador tal está com esse problema, aquela unidade ali, eles estão meio rebeldes, identificamos aquilo. Então o conselheiro não é que ele é um X9, mas ele é um cara que mantém a diretoria informada, certo? E é aquele cara que leva para a unidade o conselho assim mais no pé do ouvido da gurizada, ok? Então o conselheiro tem que ser uma pessoa espiritual. O conselheiro não pode ser aquele garoto da igreja que sábado de manhã ele está ali na igreja, sábado à noite ele está na balada, domingo de manhã ele está no clube, aí no domingo à tarde, sei lá, ele já está fazendo alguma arruaça por aí. Ele não pode ser aquele tipo de crente que tem uma vida dupla. Ele tem que ser alguém de respeito. E os instrutores? Bom, os instrutores depende do tamanho de clube e como é que você vai organizar o programa do clube. Por quê? Porque olha só, o programa do Clube dos Bravadores são os cartões de classes e especialidades. Eu tenho aqui, vou pegar aqui o nosso estudo bíblico, que já traz os nossos cartões de classe. Esse material aqui, você tem que fazer um estudo deles. A gente tem aula sobre isso aqui, tanto no curso presencial como teórico. Esse daqui é o trabalho do clube, é o que o clube faz no dia a dia de clube, certo? Então, abri aqui, por exemplo, na classe de pioneiro, ok? Existem maneiras diferentes de você organizar os instrutores do seu clube. Primeiro, vamos dizer aqui de onde vai sair esses instrutores. Vamos lá. Meu clube é bem pequeno, estou começando agora. Quem vão ser os instrutores? Vocês mesmos, a diretoria. Diretor, o associado, e faz tudo, certo? É que faz tudo em momentos diferentes. O momento de ser instrutor é diferente do momento de ser secretária, tesoureiro e assim por diante. Então fica tranquilo que dá para fazer tudo. Mas, quando o clube é grande, aí dá para ter um pouquinho mais de fôlego, dá para a gente dividir as tarefas, ficar mais fácil para todo mundo. E aí você vai ter vai ter instrutores para essas atividades dos cartões. Existem duas maneiras de você fazer isso aqui.
Uma é você ter instrutor que é um especialista da área. Então, por exemplo, você tem um cara no teu clube, um adulto ali, que ele é muito fera em acampamento. E aí esse cara é o instrutor de acampamento e atividades ao ar livre do teu clube. E ele vai dar instrução de acampamento e atividade ao ar livre para a classe de pioneiro. Num outro momento ele vai dar a instrução de acampamento para a classe de excursionista. E ele vai, então, se especializar em ensinar acampamento para os diferentes classes que tem aqui. Aí você tem um outro cara no teu clube que ele é um especialista na área de saúde, educação física, temperança, alimentação. Esse cara vai cuidar do setor do cartão aqui, porque o cartão está dividido em setores. Então tem um setor de acampamento, tem um setor de saúde, tem um de Bíblia. Aí você diz assim, poxa, o capelão podia ser o instrutor de toda a parte de Bíblia. Ele vai cuidar da parte de Bíblia. E você tem aqui outras áreas, como por exemplo de serviço social, de visitação de orfanatos, a parte de serviço comunitário. E quem sabe você vai ter ali uma secretária que vai cuidar dessa parte aqui, que se identifica com isso, alguém que talvez até trabalha com isso e vai gerenciar essas atividades. É um instrutor para aquela área de atividades comunitárias, discipulado e assim por diante. Essa é uma maneira, você ter instrutores que são especialistas em setores do nosso cartão. E são poucos setores aqui, Bíblia, acampamento, enfim, atividades físicas, saúde. Essas poucas áreas, elas se repetem exatamente na mesma sequência em cada cartão, com requisitos que vão ficando, vão saindo do mais fácil, classe de amigo, para o mais difícil, classe de guia, que é o princípio da progressividade, ou seja, você não ensina tudo para os mesmos desbravadores, você ensina progressivamente em nível de dificuldade conforme a idade que eles têm, ok? Uma outra forma de você ter instrutores é quando você tem um instrutor por classe. Então, talvez você possa até aproveitar os conselheiros para isso. Quem sabe o conselheiro já está investido nas classes, ele já foi desbravador, já viveu isso, ou está começando agora, paciência. Quem sabe no seu clube você tem tantos desbravadores que você dividiu eles por idade e eles vão estar fazendo aquela classe. Então você tem uma turminha menor ali, entre 10 e 11 anos, essa turma de 11 anos está fazendo o cartão de amigo. E quem sabe você tenha um ali fazendo o cartão de amigo, que é o azul, e um outro ali fazendo de companheiro, que é o vermelho. Mas esses cartões, como são da idade próxima, 10 e 11 anos, eles são requisitos muito parecidos. E você vai ter um conselheiro, então, para essa turma dessa idade, de 10, 11 anos. E aí, na hora de ir fazer as atividades, você pode chamar meninos e meninas que têm a mesma idade, ok? E ele vai ser o instrutor desse cartão aqui. Aí, quem sabe, você tem ali uma outra turminha no teu clube. Essa turminha ali tem 12 anos, certo? E essa turma, então, se reúne com outro instrutor, que é o instrutor da classe de pesquisador. Nesse segundo modelo, os instrutores são de acordo com a idade e eles dão aula de tudo. Então, o instrutor de pesquisador, ele dá aula de Bíblia, ele dá... eu estou falando aqui aula, né? Mas na verdade o termo seria instrução. Ele dá instrução de Bíblia, ele dá instrução de saúde, ele dá instrução de campismo, ele dá todas as instruções, natureza, tudo que tiver, ele dá as instruções respectivas à classe de 12 anos, pesquisador, ok? Se você tiver lá uma turma de 15 anos, vamos pegar aqui o cartão de 15 anos, que é guia, então você vai ter um instrutor, esse aqui tem que ser um cara com um pouco mais de bagagem, experiência que você tiver no grupo, porque ele vai dar as instruções mais difíceis, é a última classe, então ele vai instruir tudo para turma que tem 15 anos de idade sobre Bíblia, sobre campismo, saúde, as mesmas áreas, ele domina esses requisitos aqui de 15 anos. Qual que é a melhor forma de fazer? A primeira que o senhor mencionou, fazendo por setor, ou a segunda, fazendo um instrutor específico para cada cartão? Depende do seu clube e dos instrutores que você tem. Depende da sua necessidade. É muito comum, quando você está começando pela primeira vez um clube desbravadores, você colocar, pelo menos no primeiro ano, para a tua equipe se treinar e teus instrutores se habilitar, todo mundo numa tábua rasa. E como o clube é novo e ninguém foi desbravador,
todo mundo faz a primeira classe junto, independente da idade. A classe de amigo, que é o cartãozinho azul. Ok? E aí depois que você tem um chão comum, o pessoal meio que entendeu o ritmo do clube, aí mais à frente você divide. Algumas dicas aí para você daquilo que realmente eu já usei na minha vida como líder de clube e que funciona. Agora, vamos falar um pouquinho sobre instrutores. O pessoal diz assim, não, mas aqui eu posso colocar aquele pessoal que não é da igreja para serem instrutores. Eu tenho adultos, eles gostam muito de clube e tal. Ele não é da igreja, eu posso convidar ele para ser instrutor aqui do clube? Aí ele não vai ter um cargo, mas ele é o instrutor. Como instrutor, pode? Não pode. Não, mas eu ouvi falar que a gente pode ter instrutores que não são batizados. Não, veja, você está confundindo as coisas. O que a gente tem é o seguinte, instrutores ocasionais. Como assim instrutores ocasionais? Vamos supor que num domingo você vai fazer especialidade de ciclismo. E aí tem que aprender a montar e desmontar uma bicicleta. E você tem um amigo seu que ele é mecânico de bicicletas, mas ele não é da igreja. E você não manja de montar e desmontar bicicleta. E você convida esse cara. E até uma maneira de evangelizar ele, quem sabe até de oferecer um estudo bíblico depois que ele conheceu o clube. Aí você convida ele vem ali dar instrução sobre montar e desmontar a bicicleta. Acabou a instrução, ele vai para onde? Ele vai embora. Ele não vai ser um membro do clube. Ele não é um membro do clube. Por quê? Porque Clube dos Brovadores, ele aceita gente de qualquer religião, mas o Clube dos Brovadores é para meninos e meninas de 10 a 15 anos. Acabou 15 anos, acabou a idade. Perdão. Acabou a idade dos desbravadores. Então ele se tornou agora ou um dirigente ou ele saiu do clube, já se aposentou como desbravador. E para ser um dirigente, ele não pode ser um dirigente? Pode, mas daí ele vai ter que ser batizado. E aí vem uma pergunta que muitos clubes têm. E quem não é batizado, mas já passou dos 16 anos? Então escute bem. Olha só, aqui é uma questão da filosofia do clube e da lógica. Muito bem. Se o clube pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é que a Igreja Adventista vai entregar a liderança de um departamento dela para uma pessoa que não é adventista? Um líder que não é adventista não pode ser líder do clube, ele não pode responder em nome da igreja, ele não pode atuar em nome da igreja, ele não pode ser instrutor de nada. Ele pode, no máximo, ser um instrutor convidado. Aí sim, se você tem um não batizado, é um instrutor convidado, ele veio ali, como eu dei o exemplo da bicicleta. Ele deu a instrução dele, ele não é um membro do clube. Ele veio para ensinar uma habilidade e depois ele vai embora. Mas e se o cara disser assim, pastor, pô, mas que legal esse clube de vocês, eu queria ficar. Aí você vai responder assim, ó, bem-vindo. Só que antes você tem que ter certeza se você quer ficar aqui. E para ter certeza, você tem que fazer um estudo bíblico com a gente. Se você fizer o estudo bíblico com a gente, chegar ao final e você concordar, porque é isso aqui que a gente ensina para gurizada. E você não pode entrar aqui sem saber o que nós estamos ensinando. Então você tem que concordar. Faz o estudo comigo. Se no final você concordar, você fica aqui no clube. Se ele concordar, ele vai ter que ser batizado. Então, meus amigos, não existem maiores de 16 anos no clube que não sejam batizados. Quem tem mais de 16 anos vai usar o uniforme com camisa branca. Guarde isso na mente. Não existe camisa branca no clube sem ser batizado. Ah, mas e o projeto Desbrava Mais? Bom, existe uma única exceção, eu vou explicar para você. Então, preste bem atenção. A Divisão Sul-Americana criou um projeto chamado Desbrava Mais para incluir aqueles que já eram desbravadores com 13, 14, 15 anos, mas eles nunca se batizaram. Por que nunca se batizaram? Porque eles eram menores de idade e o pai e a mãe não eram adventistas e não deixaram eles se batizar. E, ok, a gente respeita. Só que aí chegou o final dos 15 anos, ele completou 16 e ele ainda não é batizado, porque os pais não deixaram. Então, nesse caso, casos que eles já eram desbravadores, ele não chegou agora com 16 anos. Ele já estava no clube há 1, 2, 3 anos, tinha boa reputação, o pessoal sabe que ele fez os estudos, que ele queria participar, ele queria se batizar, mas não deixaram. Para esses casos, a gente permite que eles fiquem no clube dos bravadores, mesmo sem ser batizados, por mais 2 anos. Ao completar 18 anos, eles têm que tomar a decisão. Ou são batizados, ou daí eles deixam o clube.
E nesse período de 2 anos, eles poderão ser auxiliares do conselheiro de unidade, mais nada que isso, ok? E eles vão poder dar início às classes ali de liderança deles, mas não vão concluir. Por quê? Porque para ser líder investido com um lenço de líder, como eu estou usando, você tem que ser membro batizado, regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ter completado todos os requisitos, ok? E estar em dia com a igreja. Isso é um critério. A igreja não entrega a liderança para alguém que não é membro da igreja. Simples assim, tá bom? E eu creio que ninguém vai se ofender com isso, porque é uma coisa óbvia. A igreja não pode ser liderada por gente que não é da igreja, entendeu? E o Clube dos Bravadores é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, meus amigos, eu acho que dessa vez, por enquanto é só. Eu termino aqui mostrando para vocês que é o seguinte: você formou aí, nessa estrutura de liderança, a comissão do seu clube. Mas lembre-se que a comissão do seu clube, que é composta aí de você, diretor, os associados, a secretária, o capelão, o pastor da sua igreja, faz parte da comissão do seu clube. É a comissão que decide todas as coisas, que faz o planejamento do seu clube. Essa comissão, ela é um desdobramento da comissão da sua igreja local, porque o clube pertence à sua igreja local. Por isso que tudo que você vai fazer com o clube tem que ser aprovado pela sua igreja local. Inclusive, a sua equipe de trabalho tem que ser aprovada pela comissão da igreja local. Por quê? Porque é a igreja local que responde judicialmente pelo seu clube de desbravadores, na qual você, diretor, é parte dessa comissão. Você é membro representante, membro com direito de voto, em nome de todos os desbravadores. Porque nós somos uma igreja que é liderada pelo sistema de representatividade. Então você, diretor, você representa todo o clube, todos os pais, todos os bravadores, quando você está na comissão da igreja. É isso. Meus amigos, um grande prazer conversar um pouquinho com vocês sobre como é que funciona um clube dos bravadores. E é maravilhoso. Eu poderia dizer com segurança que dentro dos ministérios da igreja, esse é um dos ministérios mais aplaudido, mais imitado pelos outros e que mais tem fornecido líderes e modelos de liderança para toda a nossa igreja. Parabéns, use esse modelo, eu tenho certeza que vai dar certo o clube aí na sua igreja. Até a próxima, fiquem com Deus.